Amém? Você pode abrir o texto em Josué, texto de Josué. Hoje nós começamos um novo livro, um novo tempo, um novo período de estudos, que nós vamos deixar para trás o deserto, o período da limpeza, o período das infantilidades, o período das rebeldias, e nós precisamos entrar na terra prometida. Eu quero fazer hoje a leitura do capítulo 1 até o verso 9, e depois nós vamos começar fazendo a introdução desse texto. Amém? Amém. Josué 1, verso 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão. Você pode falar junto comigo essas três palavras? Passa este Jordão. Mais uma vez. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais, a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Hoje nós vamos fazer a parte da introdução desse texto. Nós não vamos estudar até o verso 9. Eu quero repartir isso em duas aulas, duas pregações. O nome Josué significa Deus é nossa salvação. Ele significa Jeová é nosso auxílio, significa também Jeová ajuda. Josué. Você sabia que nomes têm significados? Por isso que os pais, quando vão dar nome para os filhos, precisam entender qual é o significado dos nomes. Às vezes os pais dão qualquer nome só porque o nome está em alta e todo mundo está dando aquele nome. E depois tem toda uma geração de Enzo e de Valentina, e as pessoas nem sabem qual que é o significado do nome. Dão o nome só porque muitos dão o nome. Então quando você vai dar nome para os teus filhos, pesquise, dá uma olhada o que significa aquele nome. O nome Josué significa Deus é nossa salvação. O nome com origem hebraica, Yeshua. Eu anotei aqui para a gente poder enxergar bem, você poder marcar bem. Yeshua tem em sua nomenclatura o mesmo significado de Jesus, José, João. É a mesma nomenclatura no hebraico, significa Deus é a nossa salvação. José foi um tipo Jesus no Egito.
João era um dos nomes mais populares nos dias de Jesus, tinha muito João lá. E a nomenclatura raiz da palavra no hebraico é Deus é a nossa salvação. E não é à toa que o nome de Josué significa Deus é a nossa salvação, porque Josué é um tipo, ele tipifica Jesus Cristo. Josué pertencia à tribo de Efraim. Em Números 13, verso 8, fala que ele era da tribo de Efraim. Josué tinha sido assistente pessoal de Moisés durante todos os 40 anos de peregrinação no deserto. Josué tinha uma caminhada. Então a palavra caminhada é uma palavra-chave aqui em todo o nosso texto. Vamos falar junto essa palavra? Caminhada. Quando nós olhamos para a vida cristã é uma caminhada. Meus irmãos, eu não tenho nada contra os legendários, mas eu tenho contra alguém que prega que vai resolver o problema das pessoas em 3 dias subindo uma montanha. É uma caminhada de fé. Nós temos aqui na nossa igreja o estudo de novos membros que vai há cerca de 8 meses. O nosso estudo de noivos vai muitos meses, porque é uma caminhada, não é um estupim que estoura e está tudo pronto, é uma pipoca que rápido se forma. Josué tinha uma caminhada. E quando nós falamos de vida cristã, nós falamos de uma caminhada, uma peregrinação. Moisés subiu com Moisés ao monte Sinai. Isso fala de alguém que subiu para os mandamentos, ele concordava com as leis, ele subiu para receber as leis junto com Moisés. Josué foi um dos 12 espiões, e dentre esses, um dos 2 que queriam ir adiante e conquistar aquela terra que Deus tinha dado para o povo. Lembra que os 10 espias, diante de uma situação muito difícil, eles se esqueceram da voz de Deus, se esqueceram da ordem de Deus e se esqueceram da promessa de Deus. Diante de uma dificuldade, os gigantes da terra, eles se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia dado e prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José e para Moisés. Mas o Josué e o Caleb não desistiram. Eles continuaram avante com o sonho e com a promessa de conquistar a terra. O historiador Flávio Joséfo era um judeu que se naturalizou romano e trabalhava para o governo romano. É hoje, entre o cristianismo, uma pessoa muito importante, um historiador romano, que escreveu acerca dos judeus. Então Flávio Joséfo escreve, e ele diz que Josué tinha 85 anos quando se tornou sucessor de Moisés. Calcula-se que a conquista dos cananeus tenha levado cerca de 6 anos. 6 anos eles conquistaram, lutaram, estratégia de batalha, dia após dia, tomando lugar, tomando território, até que eles conseguiram tomar e assentar as tribos de Israel. Então essas palavras aqui, quando nós falamos que há cerca de 6 anos, levou cerca de 6 anos para eles tomarem Canaã, é aqui uma informação muito chave para a nossa conexão textual, para o nosso quebra-cabeça desse culto de hoje. Cerca de 6 anos foram necessários para tomar a terra e implantar o governo na terra e distribuir essas terras para as 11 tribos de Israel. A partir de então, Josué passou o restante da sua vida estabelecendo e governando essas 12 tribos. Josué foi o responsável por Israel durante 25 anos. O ministério de Josué, sem estar com Moisés, após a morte de Moisés, foi um ministério de 25 anos. E o Josué já aparece com Moisés lá nas primeiras páginas de quando eles saem do Egito. Então ele já saiu também do Egito. Ele aparece como servo de Moisés desde o começo da caminhada. Então esse homem era muito jovenzinho quando ele começou a servir a Moisés e aprender os caminhos espirituais.
e se encaminhar na vida, porque ele não era apenas um general de guerra, mas ele era um homem de Deus que ouvia a Deus, e ele tinha sentidos proféticos. Josué foi responsável por Israel durante 25 anos, e Josué morreu com 110 anos de idade, e foi sepultado em Timnat-Será, que pertencia à tribo de Efraim. O texto no verso 1 começa: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Josué é um novo líder. No decorrer de todas essas páginas, nós vamos falar muitas vezes, e hoje eu também vou afirmar aqui, que esse texto aqui ele não trata apenas da tomada de uma terra no sentido geográfico, porque o livro de Josué é um grande tratado de como que Jesus toma a alma de uma pessoa. Aqui está a terra, ou está o exército diante de uma nova liderança. Então nós falamos de um povo que saiu do Egito, permaneceu durante um bom período no deserto. Agora eles precisam se preparar para passar o Jordão. Hoje nós vamos falar da parte introdutória. No próximo culto eu vou falar da preparação para passar o Jordão, que vai do verso 3 até o verso 9, a preparação para passar o Jordão, que é necessário passar o Jordão para entrar em uma vida abundante. Sair do Egito fala da conversão. Sair do Egito fala do novo nascimento. O deserto fala da santificação. Mas apenas com esses dois ingredientes, a pessoa não tem vida em abundância. Por isso que Josué é o livro que é o manual da vida abundante. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós chamamos isso de vida após a vírgula. Vamos falar junto? Primeiro eu vou falar, depois vocês vão repetir. Vida após a vírgula. Vamos lá? Vida após a vírgula. O que é a vírgula? É o Jordão. É preciso passar o Jordão. Meus irmãos, talvez muitas pessoas queridas aqui nessa noite ainda não conhecem Jesus. Talvez você é uma pessoa de muitos anos de igreja, mas você não conhece Jesus, você não passou pela experiência da conversão, o teu nome não está escrito no livro da vida. Você não é convertido, você é convencido. Você acha que você tem vida eterna, porque você, no decorrer dos anos, você foi melhorando algumas coisas na sua vida, mas esse melhoramento de comportamento não é conversão. Mas talvez nós temos algumas pessoas aqui no nosso meio que já tiveram a experiência da conversão, tem certeza da sua conversão, mas que não tem vida em abundância. Talvez você, todas as vezes que você ouve sobre vida em abundância, que é zois, no grego a palavra bios fala de biologia, de vida, mas a palavra zois fala de um propósito de vida. Talvez você muitas vezes já ouviu falar sobre vida em abundância, mas você não consegue crer que isso é para a sua vida, porque você não experimentou isso ainda. E você não experimentou isso ainda porque você ainda não transpôs o Jordão. Você não passou ainda pelo Jordão. Meus irmãos, quando nós falamos de vida em abundância, nós não falamos de ter dinheiro para tudo, ter saúde para tudo. Não se refere a isso. Uma pessoa sem passar o Jordão, ela não tem vida em abundância. Às vezes nós podemos sentar com pessoas e ensinar coisas acerca de vida financeira, acerca dos segredos da vida. Tudo aquilo é teoria que não entra na vida se a pessoa não passar pelo Jordão. Tem que transpor o Jordão. Então eles haviam saído do deserto, haviam saído do Egito, sim, mas eles precisavam dar mais um passo, passar pelo Jordão. Então eles estavam diante de uma nova liderança.
No Egito eles estavam diante de uma liderança que Deus matou. Toda pessoa que vive sem Jesus, ela está debaixo de uma liderança, está debaixo do senhorio de Satanás. No deserto eles também estavam debaixo de uma liderança, mas essa liderança, ou Moisés, aqui no texto vai significar as antigas coisas, ainda vai falar da religiosidade. Mas é necessário estar debaixo de uma nova liderança. Josué aqui é o novo líder. Josué representa Jesus e também representa o Espírito Santo. Ele é o Yeshua aqui no texto, e ele também é a presença do Espírito Santo. Moisés teve que morrer para vir Josué, da mesma forma que Jesus precisou ir para que viesse o Espírito Santo. Foi-se um governo e começou um novo governo. Também isso aqui significa que a velha vida precisa morrer para vir Jesus sobre uma nova terra. A velha vida precisa morrer, irmãos. Precisa morrer a velha vida, os velhos conceitos, as antigas filosofias do Egito precisam desaparecer da sua vida. E só existe uma forma disso desaparecer. Você precisa transpor o Jordão. Josué é um novo líder. Segundo, Josué era escravo. Josué é aqui uma das duas pessoas que saiu do Egito e agora está entrando em Canaã. Os demais morreram, contando até mesmo com Moisés. Josué era escravo, foi escravo no Egito e saiu da escravidão e venceu o deserto. O grande detalhe, o grande segredo dessa caminhada é vencer o deserto. Muitos conseguem sair do Egito, mas não conseguem vencer o deserto. Morrem na caminhada. No deserto, ou você é aprovado ou você não sai. O deserto é essa escola da vida, essa caminhada, é o seminário do amadurecimento na vida cristã. O Josué, ele tanto saiu do Egito, como ele venceu o deserto, para estar diante do povo, para entrar agora num novo lugar. Josué, nesse período do deserto, se tornou um soldado. Josué aprendeu a usar a espada e a comandar um exército. Quando nós lemos, nós entendemos essa nossa linguagem cristã. Quando nós falamos da espada do Espírito, nós falamos do quê? Da palavra de Deus. Então, profeticamente, esse homem primeiro foi disciplinado na espada material, para que ele dominasse depois a espada no Espírito. Esse homem se tornou um soldado. Em 2 Timóteo 2,15, Paulo fala para o jovem Timóteo, para o pastor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa manejar bem a palavra da verdade. Você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa ter vida devocional todos os dias. E essa vida devocional não é com algum livro, não é com Bíblia em áudio, não é com livro devocional. Vida devocional de cristão é com Bíblia. A palavra de Deus, a espada do Espírito. Maneja bem a espada do Espírito. Josué se tornou um soldado. Nessa caminhada até a liderança, Josué era um servo. A Bíblia nos fala que não há como caminhar na vida cristã sem ser servo. É necessário ser servo. Aquele que se nega a servir, ele não serve para ser servo, ele precisa aprender a servir. Josué era chamado de servo de Moisés, em Êxodo 24, verso 13. E aqui nesse texto do verso 1, servidor de Moisés. Servidor significa o servo em exercício, aquele que está caminhando no serviço, servidor. Nos evangelhos nós encontramos esse texto
dessa chegada dos discípulos para Jesus, perguntando: quem de nós é o mais importante? No texto de Marcos, capítulo 10, 43, Jesus diz: quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo de todos. Você quer ser o primeiro? Então sirva a todos. Josué era servo. Todos esses pontos eu estou colocando aqui para nós, porque Josué, ele simboliza, ele tipifica Jesus. E ele tipifica, ele é uma tipologia do Espírito Santo. Então tudo isso está em Cristo e está no Espírito Santo. Jesus foi servo. Jesus foi o servo perfeito. O Espírito Santo é servo. Ele serve a igreja de Jesus, ele serve a noiva de Jesus. Josué também foi, nesse período de preparação, ele foi espia, ele espiou a terra. Ele foi aquele que já entrou antes naquele lugar, e ele já caminhou sobre esse lugar aonde Deus havia prometido. Ele foi espia. Diante dos gigantes, ele continuou olhando para as promessas. Quando nós afirmamos que Canaã não está fora, mas está dentro de nós. Canaã é a nossa alma, que precisa ser conquistada. Dentro da nossa alma tem fortalezas, tem gigantes, tem exércitos, tem filosofias, tem conceitos, tem traumas que precisam ser vencidos. Diante desses gigantes que Josué encontrou na terra prometida, ele continuou olhando para as promessas de Deus. Diante das crises, não deixou de crer nos absolutos de Deus. Ele foi espião, ele foi espia. Os 10 espias que amarelaram, olharam para o impossível e descreram da palavra do Senhor. Josué e Caleb não tiveram medo de ficarem sozinhos diante da incredulidade, porque eles ficaram sozinhos. Quando eles voltaram e os 10, o relato dos 10, venceu o voto deles, eles ficaram sozinhos e eles se levantaram, mesmo com o perigo de serem apedrejados. Eles continuaram afirmando que a palavra de Deus era absoluta. E Deus acabou depois tirando o principado dos 10 e dando graça para Josué e para Caleb. Então, com Josué espia, nós aprendemos que nós não podemos olhar para as impossibilidades da vida diante das promessas de Deus. Josué, como espia, nos ensina, nos fala de um Cristo diante da cruz, que não olhava para a morte, mas olhava para a vida. De um Cristo que não padeceu diante das ameaças de Pilatos, mas olhava para o túmulo vazio, porque ele sabia que o Pai o ressuscitaria no terceiro dia. Esperança, firmado nas promessas de Deus. Josué era sucessor de Moisés, um homem digno de confiança. Quem confiou em Josué? Deus. Meus irmãos, às vezes as pessoas vivem tão longe das coisas de Deus, que elas não conseguem nem crer que Deus pode confiar em alguém. Quem confiou em Josué? Deus. Deus confiou em Josué. Ele foi um homem digno de confiança de Deus para concluir o projeto nação. Deus confiou nesse homem. E uma das palavras-chave para o nosso ministério, como pastor, você como marido, esposa, como pai, como mãe, como cristão aqui dessa igreja, você precisa ser uma pessoa confiável. Nós precisamos ser confiáveis. As pessoas devem poder confiar em nós. Da gente dar uma palavra e aquilo ser uma lei. Nós precisamos ser confiáveis. Josué era um homem confiável. Jesus foi confiável. O Pai, Filho e o Espírito, desde o princípio de todas as coisas, se assentaram numa reunião do céu
e falaram acerca da salvação da humanidade. Jesus se despiu da glória, mesmo sem glória, ele veio como servo e ele veio como ovelha que iria para o matadouro, não abriu sua boca, e diante de todas as circunstâncias, ele cumpriu aquilo que ele concordou com o Pai na eternidade. Jesus foi confiável. Nós precisamos ser confiáveis. Josué era um homem confiável, Moisés e Deus confiaram nele. Em Mateus capítulo 3, verso 17, quando o céu se abriu no batismo de Jesus, todos ouviram uma voz vindo do céu, e Deus disse para Jesus, o Pai disse para o Filho: este é meu Filho amado, no qual me compraz. Eu tenho prazer, porque Ele é confiável. Jesus foi filho confiável. Amém? Amém. Tudo isso que nós falamos aqui está em Josué, Yoshua. Está em Deus é a nossa salvação. O livro de Josué fala sobre a restauração da alma, irmãos. Nós vamos falar muito sobre a restauração da alma. Uma pessoa, quando se entrega para Jesus, na hora da entrega é convertido o espírito. Ter o nome escrito no livro da vida é um ato, mas a conversão, ela é um processo de tomada da alma. A partir do livro de Josué, muitas coisas que nós tratávamos até então aqui na igreja, as infantilidades do nosso culto infantil vão ficar para trás, e nós vamos usar uns termos mais fortes, coisas mais sérias. E nós vamos fazer uma separação muito séria de nascer de novo e conversão de uma nova forma. Nós vamos olhar para isso. E nós vamos falar aqui no livro de Josué sobre conversão, que a nossa alma precisa ser conquistada. É Canaã. O livro de Josué fala sobre a restauração da alma. A alma precisa ser restaurada. Jesus fala que alguém pode perder a alma. E logo depois ele fala que a pessoa pode perder e não poder comprar de volta. E aqui nós vamos falar da restauração. A alma precisa ser restaurada. A alma, ela é a espinha dorsal do caráter, do nosso interior. Ela precisa de restauração. As conquistas externas de Josué contra um exército, contra outro exército, essas conquistas externas de Josué são um reflexo e uma alegoria das conquistas internas provocadas por um relacionamento com Jesus. Quando um cristão, alguém que nasceu de novo, vai se relacionando com Jesus, se relacionando com a palavra numa vida devocional, ele vai travando batalhas que não são batalhas para fora, mas são vitórias para dentro. E a alma é tomada. Exércitos são expulsos, fortalezas são derrubadas. Então essas batalhas externas de Josué falam das vitórias internas da nossa alma quando nós nos relacionamos com Jesus. O livro do Êxodo representa a experiência da salvação. A ruptura foi quebrado, rompido. É uma ruptura de um longo tempo de escravidão no Egito. Então estima-se que mais ou menos 300 anos de escravidão, os últimos 300, foram assim um tempo ininterrupto de escravidão. Escravidão terrível. E o livro de Êxodo representa a experiência da salvação e a ruptura de um longo tempo de escravidão no Egito. As 10 principais divindades do Egito foram expostas. Diante da pregação do Evangelho, as entidades, os ídolos, são expostos. Por isso que às vezes uma pessoa chega na igreja, diante de uma pregação de luz, aonde é exposto a divindade da vida dela, e ela diz lá: eu não volto mais, porque eu me senti mal, porque foi exposto o ídolo, a divindade da vida dela. Então as 10 principais divindades do Egito foram expostas e abatidas pelas 10 pragas sinalizadas por Moisés. Então o Egito foi aniquilado. O Egito aqui fala da antiga vida de uma pessoa, da antiga prática, do antigo
tipo de pensamento, os antigos conceitos, as antigas filosofias, as antigas formas de viver a vida. É o Egito. E essa antiga forma de viver a vida é uma vida cheia de divindades. E aquilo precisa ser rompido quando Jesus entra na vida da pessoa. Assim, Deus salvou Israel de um mundo escravo, sem Deus, para uma nova vida. Você que já teve um encontro com Jesus, você foi tirado do Egito para uma nova vida. E você precisa alcançar essa nova vida. E a travessia do Mar Vermelho com Moisés significa o batismo da salvação. O Novo Testamento fala sobre batismo. Quando Jesus manda os discípulos na grande comissão, que é a grande comissão que começou em Mateus 28 e continua até hoje, até os fins dos séculos, Jesus ordenou que se fizesse batismo. O batismo é a confissão pública da nossa fé, ser batizado. Então aquilo foi uma confissão pública da fé deles que estavam indo após Moisés. E a travessia do Mar Vermelho com Moisés significa o batismo da salvação, a justificação pelo sangue de Cristo. Fala do sangue, fala de limpeza, fala da justificação, fala de aliança, fala de sair assim completamente de um território, passar pelo batismo e entrar em um novo território, uma nova fase da vida. Essa anatomia bíblica, ela fala da salvação. Ela fala da caminhada da salvação. E após o batismo, veio o deserto. E o deserto fala de santificação. A santificação precisa existir. Nesse período da santificação é quando o Senhor Jesus nos lava com sangue, também com escova de aço, com sabão de soda. Nós somos escovados, lavados, escovados e lavados. É o processo da santificação. É quando Jesus coloca o caráter no lugar. É quando aquele caráter, o caráter que é a espinha dorsal da alma, precisa ser colocado de volta no lugar aonde ele nunca deveria ter saído. Às vezes esse caráter saiu do lugar na infância, na adolescência. Às vezes ele saiu do lugar onde ele não deveria ter saído, diante, às vezes, de pais abusivos, ou diante de pais omissos, ou diante de pais que tinham o problema da agressividade. Então o caráter sai do lugar. A santificação é o processo de o caráter voltar para o lugar aonde ele precisa estar. E Deus tratou no deserto, na santificação, Deus tratou aqui com a mentalidade escrava do povo. Todo mundo, todas as pessoas que saem do Egito precisam ser trabalhadas com a mentalidade escrava. A pessoa não tem um propósito de vida. Ela se arrasta na vida, ela não tem os ois. Os ois não estão com ela. Ela está sempre no modo de sobrevivência, em todas as coisas. É necessário passar pelo Jordão para entrar no modo propósito da vida cristã. Talvez você está se arrastando pela vida e você não consegue encontrar um propósito para você. Na quarta-feira de noite nós estávamos falando aqui sobre Mateus 20. O dono da vinha, o pai, o senhor da vinha chama trabalhadores, e os trabalhadores estão na praça. E essa praça, ela significa procurando um propósito, procurando o porquê eu nasci, procurando o porquê eu estou nesse mundo. E a vinha do Senhor Jesus é o caminho do propósito. Israel viveu em uma cultura de abuso sistemático que produziu muitos traumas e lesões que distorceram a forma que eles interagiam com o princípio de autoridade.
Então todo abuso causa uma ruptura, um entortamento do caráter, e a partir dessa ruptura, desse entortamento, desse achatamento do caráter, a pessoa começa a olhar para todas as coisas de uma forma distorcida, e inclusive olha para a autoridade, para a pessoa da autoridade, olha de uma forma distorcida. Nós vemos nas Escrituras o povo no deserto, como que eles olhavam para Deus. Eles sempre olhavam para Deus e viam em Deus, eles viam Faraó. O tempo todo eles queriam, assim como eles queriam levantar rebeldia contra Faraó, agora no deserto eles levantavam contra Deus. Então a rebeldia muitas vezes ela é fruto de abusos. Abuso emocional, de todas as formas de abusos. Abuso é quando alguém ultrapassa limites na sua vida, com xingamentos, com palavras, às vezes com promessas que não são cumpridas. Às vezes o pai e a mãe abusam dos filhos, dando para eles tudo, porque é um abuso, né? No mundo, nessa terra, muitas vezes a gente fala de abuso e se entende que às vezes o abuso é não dar nada para os filhos. Mas quando se dá demais, também se ultrapassa um limite, também é um abuso. Não falar não é um abuso, assim como falar sim para tudo também é um abuso emocional. Então os abusos eles vão até assim no ponto mais crônico, que às vezes se tornam em abuso sexual. E todo abuso traz um entortamento do caráter. Todo entortamento do caráter tem a função de olhar para Deus de uma forma distorcida. Então tudo isso precisava ser trabalhado no coração de um povo. Meus irmãos, talvez você é uma pessoa que traz algum abuso na sua vida. Os sintomas estão ali. Você olha para Deus, você olha para a figura da autoridade e você não consegue com bons olhos olhar a figura da autoridade. Você está sempre lutando com Deus como se você estivesse lutando com o Faraó. Esse abuso precisa ser curado. Você precisa ser liberto disso. Você precisa tirar da sua vida essa mentalidade de escravidão, para você conseguir ter um propósito de vida. Então Deus faz isso com o povo. Coloca eles no deserto para tirar todos os abusos, libertar eles das feridas. Traumas prejudicam severamente a capacidade de construir e nutrir relacionamentos saudáveis. Traumas causam sempre desequilíbrios. Traumas empurram a pessoa para os extremos da vida. O trauma pode empurrar uma pessoa para um extremo que ela conta tudo para todos. Mas às vezes leva a pessoa para um outro extremo que ela não conta nada para ninguém. É um trauma. Às vezes essa pessoa está diante de um profissional da saúde mental. Esse profissional ele está ali tentando tirar leite da pedra para entender o que aconteceu. A pessoa se fecha, é o ostracismo da alma, a psique fechada, trauma. Mas por outro lado, às vezes a pessoa fala tudo para todos porque ela não tem limites. Alguém semeou a falta de limites na vida dela e ela extrapolou para o outro lado. São traumas. Traumas são feridas no caráter, são machucados profundos na alma de uma pessoa. Talvez você carrega algo nesse sentido e inevitavelmente você precisa aceitar que Deus coloque você no deserto. E o deserto é o lugar da cura. O deserto é o lugar onde Deus vai curar você. A escravidão do Egito não está fora de nós. Está onde? Dentro de nós. De repente você já tenha visto uma figura de um elefante enorme de 3 toneladas, amarrado por um barbantezinho de crochê. E aquele elefante, ele não faz nem ideia do potencial que ele tem.
E todas as vezes que ele sente que ele está amarrado por uma linha de crochê, ele não sai do lugar. Porque desde pequeno, às vezes, colocaram uma corrente nele. Agora, uma linha de crochê prende ele. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você já viu um vídeo da internet que eles colocam um peixinho dentro de um aquário grande. E no meio do aquário eles colocam ali uma parede de vidro transparente. E todas as vezes que o peixe vem embalado, ele bate nesse vidro e ele tem que voltar. Aí eles tiram aquele vidro fora, não há mais paredes. E ele volta até ali e volta. Ele não passa para o outro lado, porque ele está limitado. Essas limitações são escravidões da alma. E a escravidão do Egito não está fora de nós, está dentro de nós. Às vezes na criação familiar, numa forma que nós somos conduzidos, tudo isso gera escravidões. A mentalidade é fechada. A escravidão do Egito não está fora, mas dentro, presente em mentalidades e sistema de crenças que conspiram contra a verdade e a sabedoria de Deus. E a pessoa começa a conspirar contra a verdade e a sabedoria de Deus. Ela conspira contra o casamento, ela conspira contra ter filhos, ela conspira contra a igreja, ela conspira contra a verdade absoluta de Deus. A vida dela é uma conspiração total. E essa conspiração, essa batalha, essa luta interna, essa escravidão da alma, vem aqui de abusos, de uma cultura de abuso sistemático, vem de traumas, e que gera uma escravidão, e que desemboca nesse formato de vida. Tudo isso nós vemos no povo do deserto. Eles tiveram isso. Vocês já vão entender o porquê tudo nós estamos trazendo isso de volta. E o deserto, que é a vida após o batismo do Mar Vermelho, é o período da santificação, da limpeza, da cura interior, do desentortamento do caráter. O deserto aponta para uma mudança interna de valores. O que significa a palavra shalom? Nós vimos esses dias: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É paz. Shalom é paz. Só há paz fora se primeiro há paz dentro, a paz interior. Então as coisas, elas não vêm de fora para dentro, elas vêm de cima para dentro e de fora, de dentro para fora, de cima para dentro e de dentro para fora. Então aquela paz que a pessoa tanto deseja não está na comida, não está no trabalho, não está na roupa, não está em pessoas. Ela está ali exatamente ligada numa mudança de valores internos. Precisa ajeitar as coisas. O deserto é um tempo de disciplina que visa nos desancorar dos traumas que sustentam as carnalidades e impedem a maturidade. Meus irmãos, todo trauma, ele é pai e ele é mãe de carnalidades. Um trauma não leva à santificação. O trauma leva a uma carnalidade. Você pode olhar na vida de alguém que está viciado, qualquer tipo de vício, seja do mais crônico, crack, até o mais popular, joguinho de celular. Todo vício tem um fundamento de trauma. E todo trauma gera uma escravidão, uma dependência. Então olha só, o deserto, ele aponta para uma mudança interna de valores. E é um tempo de disciplina que nos visa desancorar dos traumas. Às vezes a pessoa está ancorada em vários traumas e a vida para ela é muito difícil. E essas pessoas que nós falamos, nós não nos relacionamos a pessoas do mundo. Nós falamos de pessoas que às vezes por décadas são evangélicos, mas ancorados em traumas. Pega e amarra uma âncora
na sua cintura e caminha o dia todo, para você ver a canseira que você vai sentir. É um trauma. Então aqueles traumas trazidos do Egito precisavam ser abandonados no deserto. Você precisa deixar no deserto isso. Uma vida em abundância, ela não acontece enquanto que você tem traumas. Essas âncoras, esses traumas, esse abuso sistemático, você precisa deixar no deserto. E no culto de hoje e no próximo culto, nós precisamos nos preparar para passar o Jordão. E para passar o Jordão, você não pode levar esses traumas com você. Esses traumas que sustentam as carnalidades, toda a carnalidade, às vezes aquela carnalidade escondida do crente, sabe? Uma carnalidade escondida, ninguém sabe. É fruto de um trauma. Às vezes essa pessoa de fato tem um encontro com Jesus, ela teve uma experiência, mas ela está cheia de carnalidades. Tem que cuidar das carnalidades. Ela não consegue entrar em Canaã, ela fica ali no deserto, estacionada, racionada apenas pelo pãozinho de cada dia. E essas carnalidades impedem a maturidade, a pessoa não amadurece, ela não consegue amadurecer. Às vezes ela olha para si, ela entende que ela não consegue amadurecer, porque ainda há coisas que seguram a pessoa no deserto, as carnalidades que impedem a maturidade. Para então nos tornarmos posse da terra prometida, tem que passar pelo Jordão. O deserto é o seminário da geração Josué e Caleb. Você já entendeu que o sistema gospel quer eliminar o deserto da caminhada? Ninguém sai do Egito e logo entra em Canaã. Sai do Egito, precisa passar pelo batismo do Mar Vermelho, precisa frequentar a escola do deserto, para então entrar em Canaã. E quanto antes você passar pela escola do deserto e você ser aprovado, melhor para você. Você encurta o processo doloroso do escovamento e você entra para o período da abundância. O deserto é o seminário da geração com Josué e Caleb, é a escola do caráter, do crescimento, aonde as infantilidades precisam ser deixadas para trás. Meus irmãos, nesses quase 14 anos de ministério aqui nesse lugar, eu tenho sofrido muito com as infantilidades das pessoas. Infantilidades. Quando você lê 1 Coríntios 13, Paulo fala sobre o amor. E quando chega quase no final do texto, falando sobre amor, falando sobre casamento, ele diz: quando era menino eu pensava como menino, agia como menino, era como menino, mas deixando as coisas de menino e me tornando para as coisas próprias de homem. Ele falando sobre maturidade. E esse é o ponto central do texto que fala: crianças não podem casar. E nós pegamos esse princípio e traduzimos aqui para nós nessa noite. Crianças infantis, pessoas infantis, não podem experimentar Jesus. Talvez é por isso que você não tem experiências profundas, porque você é infantil. E muitas vezes, de uma forma para outra, você é uma criança espiritual, você é infantil. Isso precisa ser deixado para trás. O nível de aprovação aqui para o povo do deserto foi baixo. Quantos dos que saíram do Egito entraram em Canaã? O nível da aprovação foi baixo. Muitos pereceram. Produzir maturidade é uma etapa trabalhosa. Produzir maturidade é uma etapa trabalhosa. Às vezes você pode estar fungando de gripe e você não vai ficar em casa. Porque produzir maturidade é uma etapa trabalhosa. Você não vai ficar em casa, você vai vir no culto, você vai pagar aquilo. Crianças não pagam por nada. Crianças choram para tudo. Crianças fraquejam.
Maduros não. Maduros pagam. Crianças fecham os braços para qualquer coisa. Adulto diz não. Vamos ver isso. Maturidade. Produzir maturidade é uma etapa trabalhosa. Talvez você nunca se permitiu passar por essa etapa. E você precisa se permitir deixar Jesus levar você por esse caminho do deserto. E após 40 anos sendo disciplinados na dependência de Deus, no deserto, então vem a travessia. Quando nós vamos olhar a partir do verso 10, a preparação para atravessar o Jordão, então vem essa travessia. E quando o cristão passa, ele faz essa travessia, ele tem um outro horizonte na vida dele. Ele tem uma outra porta, ele tem um outro caminho. E você precisa fazer essa travessia, meu irmão. Deixar a creche da vida e entrar na maturidade da vida. Que no primeiro capítulo é uma preparação para passar, tem que fazer a travessia. E após os 40 anos sendo disciplinados na dependência de Deus, no deserto, então vem a travessia. Canaã, a terra prometida, não é apenas uma terra prometida, mas é uma vida prometida. É uma vida prometida. Abundância de vida não é acerca de coisas e dinheiro. Às vezes você está entendendo errado as coisas. Quando o pastor fala de vida em abundância, você faz rápidos cálculos, diz: não, tenho comida, tenho carro, tenho moradia, tenho um dinheirinho no banco. Eu tenho vida em abundância. Então vida em abundância não é acerca de coisas, não é acerca de imóveis, automóveis, não é acerca de dinheiro, mas é acerca de uma vida interna. Todas as outras coisas podem ser acrescentadas, mas em primeiro lugar está o reino. E Canaã, a terra prometida, não é apenas uma terra prometida, mas é uma vida prometida. É a vida depois da vírgula. Vamos falar junto? É a vida depois da vírgula, que se chama Zoes, que significa propósito de existência, propósito de vida, quando você entende o porquê você nasceu. A terra de Canaã é uma tipologia da nossa alma. Agora nós vamos entrar já na parte que eu vou repetir no próximo culto. A alma humana, criada por Deus, é boa. A alma é boa ou não é boa? Vamos falar junto, a alma é boa. A alma é boa. A terra de Canaã era boa? Manava leite e mel? Qual que era o problema da terra de Canaã? Estava ocupada. Tinha exércitos, tinha inimigos, tinha fortalezas, tinha idolatrias. A terra era boa, mas ela estava ocupada. A alma, meus irmãos, a alma humana criada por Deus é boa. Ela mana leite e mel. A alma é boa, a alma é produtiva, ela é rica. Porém, a terra estava sobre uma escalada geracional incontida de maldade. A alma é boa, mana leite e mel. Mas às vezes, ou todas as vezes, a alma está debaixo de uma escalada geracional incontida de maldade, que vem de geração em geração, e você toma essa coisa para a sua vida, e a sua alma já é ocupada desde a infância, com idolatrias, com crises, com crimes, com desonras, com maldades, com sacrilégios, com apego a ídolos. Ela está contaminada de pecados, crimes e violências, desde pequena. A alma é boa, mas ela está ocupada. Esse é o detalhe. Ela precisa ser desocupada. E assim como Canaã levou 6 anos para ser ocupada, desocupada para ser ocupada, essa caminhada às vezes pode demorar um tempo na sua vida. É sábio você, se você entra com todas as forças do exército do Espírito Santo, para você tomar logo a tua alma, desocupar ela, libertá-la dos ídolos. Quanto menor é o processo, melhor é para você. Faça esse trabalho. A conquista da terra prometida é a rendição progressiva de cada área da nossa alma diante de Deus.
Meus irmãos, é uma rendição progressiva. Nós que trabalhamos com pessoas, nós entendemos um pouquinho de psicologia, nós interpretamos gestos. As pessoas não falam apenas com a boca, as pessoas falam com os olhos, elas falam com as mãos, com os braços. E é muito normal, quando alguma pessoa não gosta de um assunto, quando você chega perto do assunto que ela não gosta, ela se fecha, ela cerra os lábios, ela esconde os pés para debaixo da cadeira. O físico sempre é uma representação viva do interior. Meus irmãos, muitas vezes, quando a palavra de Deus vem chegando na vida da pessoa, vem chegando, ela vai chegando, chega uma hora que a pessoa diz: aqui não, pastor, aqui não, porque aqui ninguém toca, porque isso aqui não sei o quê, porque ninguém fala isso, e a pessoa se fecha. Quando nós trabalhamos no ato de cura e libertação, principalmente na libertação, às vezes nós podemos chegar num ponto que a pessoa se fecha. O libertador vai fazer o quê? Fazer uma oração e liberar, porque não tem como continuar a partir do momento que a pessoa se fecha. Meus irmãos, não existe uma Canaã meio ocupada. Ou você é tudo de Jesus, ou você não é nada de Jesus. A ordem para Josué era tomar tudo. Era tomar tudo. Ele não tomou tudo. O povo não ajudou ele. Você sabe quem tomou todas as terras? Davi. Por isso que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque só nos dias de Davi cumpriu a ordem de Deus. Meus irmãos, a conquista da terra prometida, da alma, da nossa Canaã interior, é a rendição progressiva de cada área da nossa vida, mês por mês, sábado após sábado, quarta após quarta. Você precisa se render. As fortalezas interiores que você carrega, você precisa implodir isso de dentro para fora. Se você não caminhar progressivamente com o grupo, você fica de fora. Você se torna uma fortaleza isolada no meio da igreja. Você vai ver os outros experimentando os zoes, a vida abundante, mas você vai ser a antiga Jericó, que já não vai mais ter gente morando dentro, vai estar tudo morto, mas você é a antiga Jericó que está ali sentada. Está morta, já foi decretada a morte, porque você não foi progressivo naquilo que Deus se comprometeu a fazer com você. A conquista da terra prometida é uma rendição progressiva, irmãos. De cada manhã você está com Deus na palavra. Você está aqui nos cultos, você orar, você buscar. Deus mostra as coisas para você e você vai progressivamente obedecendo. É uma tomada progressiva de cada área da nossa alma que é tomada por Deus. Disciplinamos um estilo de vida de renúncia e quebrantamento. Tem que ter renúncia. Sabe quem não renuncia? Crianças. Criança, quando está diante de uma escolha e a mãe diz não, esse não, ela vai chorar. Maduros renunciam, fazem as contas e dizem: eu não vou com o bom, eu vou com o melhor. Maduros, adultos, que são libertos de traumas, que caminham com Jesus, que têm maturidade. Disciplinamos um estilo de vida de renúncia e quebrantamento. Quebrantamento. Meus irmãos, nós vamos falar sobre quebrantamento lá mais para frente, quando eles vão parar 3 dias dentro do Jordão. É um quebrantamento, é uma humilhação que precisa durar 3 dias. Você precisa chegar naquele lugar e permanecer naquele lugar. No lugar do quebrantamento, no lugar de pensar sobre as coisas, no lugar da santificação, e permanecer ali 3 dias. Quebrantamento sob o governo do Espírito Santo. Então nós entregamos nas mãos do Espírito Santo todas as áreas
descontroladas da nossa vida. Às vezes você já tentou tomar conta das áreas descontroladas e você não conseguiu. Por quê? Porque é uma obra que você precisa entregar. O Lázaro só teve uma nova chance depois que deixaram o Lázaro morrer. Jesus deixou o Lázaro morrer. Há muitas áreas da sua vida que Deus não faz nada porque você não entrega. São áreas descontroladas. E tudo aquilo que você não controla te descontrola. Então a pessoa às vezes ela não tem domínio próprio, mas ela tem um demônio próprio, ela tem um descontrole. Essas áreas precisam ser tomadas pelo Espírito Santo. E você progressivamente precisa entregar isso para o Espírito Santo. Josué é o Espírito Santo que toma aqui cada área de Canaã. As fortalezas da mente, os gigantes da alma, as estruturas pecaminosas que conspiram contra o governo de Deus, contra o senhorio de Jesus Cristo, vão sendo uma a uma abatidas, até que a tua alma está completamente debaixo do controle de Jesus. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. A cada estudo de Josué, você vem com o coração aberto e você participar profeticamente, caminhando junto comigo nisso aqui. Eu posso contar com você? Amém. Porque eu tenho certeza que a tua alma precisa ser conquistada. Há muitas áreas de descontrole que você precisa entregar para o Espírito Santo. Há muitos de nós que precisam sair do deserto, passar o Jordão, para entrar em Canaã. Esses dias nós estávamos conversando com uma pessoa e ela dizia assim: eu nunca pensei que seria tão difícil perdoar. Mas essa pessoa conseguiu passar pelo Jordão e ela conseguiu entrar em Canaã. Porque é um lugar que você precisa passar. Deus segura as águas, mas você precisa passar. Amém. Amém. Você pode fechar os teus olhos? Nós vamos orar em nome de Jesus. Obrigado, Pai. E nós entregamos nas tuas mãos, Seu Deus, cada um dos estudos de Josué. Seu Deus, eu declaro aqui nessa noite que eu entendo que essa igreja aqui, esse lugar aqui, é Canaã. E eu quero, Seu Deus, declarar como sacerdote dessa casa que nós estamos prontos para o Senhor nos tomar. Amém. Que o Senhor derrube todos os gigantes, que o Senhor derrube todas as muralhas, todas as fortalezas sejam colocadas por terra. Toma esse lugar, Senhor. Toma esse lugar, Senhor. Com todos os traumas, os abusos, todas as traições, as mentalidades escravas, as carnalidades passageiras. Toma, Seu Deus, esse lugar. Eu também apresento diante do Senhor, Pai, cada família aqui da igreja, cada homem, cada mulher, cada criança, que a alma precisa ser tomada ainda. Que já aconteceu uma saída do Egito, já aconteceu uma passagem pelo Mar Vermelho, mas que ainda não houve a passagem pelo Jordão. É preciso descer a esse lugar para depois entrar numa nova terra. Há muitos de nós aqui que ainda não têm propósito de vida, que ainda vivem num sistema de sobrevivência e que precisam herdar do Senhor um modo de zois, um propósito de vida. Assim nós oramos, consagrando, Senhor Deus, cada estudo de Josué na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.